Saudações, queridos irmãos. Aqui fala o Dilanga, o autor da Paz nos Mistérios da Verdade, membro do Ministério Fogo de Cristo para as Nações e discípulo do apóstolo César Mazuzzi. Estamos aqui para fazer mais um tratado sobre a questão da fé, sobre a questão da cosmovisão cristã. Há uma pergunta que é muito pertinente, que faz com que hajam muitas desavenças no meio daqueles que professam esta fé, que é: os bonzinhos e não crentes herdarão os céus? Esta pergunta é pertinente porque as pessoas sempre rotulam as obras de uma forma que querem, de certa forma, trazer mérito àquilo que é a obra do homem, aquilo que são as ações. Então, acaba, de certa forma, deturpando a intenção das Escrituras e não trazendo aquilo que é o enfoque principal das Escrituras. Porque a ideia de que a bondade humana é suficiente para alcançar o céu está, na verdade, profundamente enraizada no pensamento popular. Porque muitos supõem que, ao praticar, de certa forma, as boas obras e viver de forma ética, isto por si já dá mérito para a salvação. Mas a salvação, ela não é alcançada nestes moldes. A salvação, ela é alcançada por meio da fé. A fé é o pacote principal para a salvação. A salvação não é alcançada por obras, mas pela fé. E a fé, na verdade, precisa ser confessada com os lábios e crida com o coração. Este é o pacote fundamental para a questão da fé e para a questão da salvação em si. Agora, no livro de Romanos 10, temos uma palavra que trata melhor disto que estamos aqui a trazer. Romanos 10, versículos 9 e 10, diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E o versículo 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o ponto, na verdade, fundamental a se trazer aqui é que as obras, elas não são o meio pelo qual as pessoas alcançam a salvação. As obras são resultados da salvação. O que quer dizer que, na verdade, não são as obras que são o meio para a salvação, mas as obras são fruto da salvação. O que significa que aquilo que nós professamos como boas obras, elas só acontecem porque a gente é salvo. A salvação é que traz este fruto. E não são as obras em si. Agora, o Isaías 59, 2 traz melhor este ponto, que diz que nós estamos destituídos da glória de Deus, e é por isso que as nossas orações não são ouvidas. Quando nós lemos este livro aqui, nós percebemos melhor porque é que não são as obras o meio pelo qual Deus vai nos salvar. Porque diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que significa que a barreira que devemos lutar contra ela é o pecado. E o pecado, ele não é curado por boas obras. O pecado, ele não é vencido por fazer boas obras. Mas o pecado é vencido pela obra feita na cruz. O que significa que, na verdade, a obra
que tem mérito para a nossa salvação não é a obra que nós fazemos, mas é a obra que foi feita no Calvário. Então, o que significa que a base para a nossa salvação já aconteceu há mais de 2000 anos. Esta é a base que faz com que a nossa salvação seja possível. E não os nossos esforços humanos, mas a graça de Deus. A graça que fez com que o Senhor Deus nos amasse primeiro e Ele entregasse o seu Filho unigênito para que nós fôssemos salvos. Agora, os bonzinhos e não crentes, mesmo que sejam admirados por sua bondade, por darem esmolas, por fazerem obras de caridade, todas essas coisas sem a confissão que o Senhor Jesus é Deus, eles permanecem separados, como declara aqui o Isaías 59, 2. Eles permanecem separados. Permanecem separados por quê? Porque eles ainda não exerceram a obra da confissão, do arrependimento. Porque com a boca se confessa, com o coração se crê. Esta é a base para que as pessoas herdem o reino dos céus. E em João 14,6, Jesus professa que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho também para que nós tenhamos interação com Deus. Ele é o único caminho. Então, precisamos crer nele, precisamos acreditar nele, precisamos confessar os nossos pecados a Ele. E Ele, por causa da obra redentora, por causa da obra expiatória que fez na cruz do Calvário, então Ele nos faz a gente ser merecedores por meio da graça, por meio das misericórdias, daquilo que é a salvação. Então nós não temos capacidade, nós não temos nenhum mérito para merecer a salvação. Outro ponto que também faz com que as pessoas, de certa forma, pensem que elas merecem alguma coisa da parte de Deus por fazerem boas coisas, é porque eles rotulam a fé mediante as leis da carne. Eles pensam que as boas obras que são boas para nós homens também são boas para Deus. As boas obras para Deus não dependem daquilo que nós definimos como bondade, porque o provérbio diz que até a lavoura do ímpio é pecado. Significa que até aquele trabalho do ímpio é pecado. Porque o ímpio, quando trabalha, ele trabalha e tem dinheiro para continuar a sustentar a sua alienação de Deus. Então significa que ele, mesmo fazendo boas obras, mesmo fazendo bons trabalhos, desde que esteja longe de Deus, ele não tem legitimidade para clamar a salvação, porque a salvação é alcançada por meio da graça, e a graça ela chega até nós por meio da fé. Nós, quando temos fé no Senhor Jesus Cristo, então confessamos o nome dele, e ao confessar o nome dele, nós somos aproximados daquilo que é a misericórdia de Deus. Agora, um ponto fundamental que também devemos frisar é que as obras, elas não são irrelevantes. As obras, elas também são importantes. Só que a verdadeira fé é que produz o fruto, como o Tiago 2,17 traz. A verdadeira fé é que traz o fruto de boas obras. No entanto, esses frutos são consequência e não a causa. Eles são consequência da salvação e não a causa para a salvação. Porque o que está a discutir aqui é: será que os frutos são a causa para a salvação? Não. Elas são a consequência da salvação. Então, se a pessoa é salva, então traz algum fruto. E este fruto é este que nós o classificamos como bom, como agradável. Agora, e é agradável também para Deus, porque Ele aceitou o Senhor Jesus. Então, todas as obras que nós fazemos são rotuladas como boas diante de Deus, desde o momento que a gente o aceita. Na verdade, o que Deus quer é um coração contrito e uma confissão genuína. Isto é o requisito que o Senhor Deus quer. Porque diz já em Romanos 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Então, estes são os requisitos fundamentais para aquilo que é a salvação. A salvação, portanto, não é os que se julgam não é o que se julgam suficientes, na verdade, por si só, em si mesmos, né? Mas os que reconhecem que a sua dependência é total de Deus. Eles dependem inteiramente de Deus. Então, mesmo sendo bonzinhos, eles devem ser bonzinhos em Deus. Agora, não é este ser bonzinhos ou ser éticos aos olhos humanos que vai trazer a salvação, mas é nos rendermos a Cristo como Salvador. Ele, na verdade, é que tem a capacidade de quebrar o elo antigo para nos aproximar de Deus. Afinal, só Ele pode nos reconciliar com o Pai e garantir vida eterna, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Então, respondendo de uma forma direta, os bonzinhos e não crentes não herdarão o reino dos céus, porque eles não confessaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles não confessaram com os lábios, eles não creram em seu coração. Então, eles são bonzinhos somente aos olhos humanos. Eles são éticos aos olhos humanos, mas diante dos olhos de Deus, eles continuam depravados, eles continuam repugnantes, eles continuam pecadores, porque eles não confessaram, eles não se arrependeram. Então, tu, bonzinho e não crente, faça a questão de crer no Senhor Jesus, porque este é o papel, este é o caminho para tu seres salvo, para herdar o reino dos céus, e não a tua obra de caridade, não a tua bondade. Frisar novamente que a obra de caridade, a bondade não é má, mas ela não vale nada fora de Deus. Então, só começamos a dizer que as obras são boas quando estamos em Deus. Então, eu quero que o Senhor Deus te dê muita graça para refletir em torno deste tema e compreender que o Senhor Deus é o único que pode te alcançar para a salvação, em nome de Jesus. Então, siga a página e partilhe o vídeo com mais alguém e seja abençoado. Amém.